Quem pode glorificar o nome do Senhor? Quem pode continuar adorando o nome do Senhor Jesus? Ao som de Deus está neste lugar, igreja. A presença de Deus está neste lugar, igreja. Pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Quem vem receber algo de Deus neste lugar? No momento que quando os irmãos vieram trazendo cada foto, cada peça de roupa, eu já testificava já no meu coração a vitória da sua família no nome de Jesus. Não é irmão que você vem interceder, não, porque nós cremos que homens intercederam e Jesus abençoou aquela família, aquela casa. E nós estamos intercedendo em nome de Jesus. Nós vamos ser alimentados pela palavra do Senhor. Quero que você feche agora os seus olhos, em nome de Jesus de Nazaré. Quando o pastor Ronaldo entrega, passa uma oração para o presbítero Fabiano no nome de Jesus. Amém. Vamos nesta hora estar orando, entregando a nossa vida no altar do Senhor, e que o Espírito Santo, o paráclito prometido do Pai, que se cumpriu quando Jesus foi, aleluia, glorificado, quando o Senhor subiu em glória, aleluia, se cumpriu a promessa do Pai. O Espírito Santo de Deus prometido desceu no dia de Pentecostes. Oh glória, aleluia. 3.000 se converteram, sem contar mulheres e crianças. E este mesmo Espírito está aqui nesta noite. É o Espírito Santo de Deus que dá ousadia ao pregador. É o Espírito Santo de Deus que nos dá discernimento, nos dá sabedoria quando ouvimos a palavra. É o Espírito Santo de Deus que nesta noite toca a minha vida, toca a tua vida, para nesta hora nós estarmos louvando aquele que é digno de honra, o único que é digno de glória, de louvor, de exaltação, o Senhor Jesus. Senhor, toma o teu servo, dai vitória nesta hora gloriosa, Senhor. Entra, Senhor, com a tua unção, com a tua providência. Nós precisamos ouvir a tua palavra, a mensagem que o Senhor tem para nossas vidas. Oh, lava chuva, lava saia, canta. Deus, anda com a tua providência. Clamamos, Pai, em nome de Jesus. Dai vitória ao teu servo, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Estou feliz. Obrigado, pastor Francisco, pelo convite. E o pastor me fez um pedido na terça-feira, trazendo a lembrança que nós estamos na terceira semana de uma campanha. Eu confesso para os irmãos que quando o pastor falou para mim assim: irmão, leva uma palavra de libertação, de poder para a igreja. Eu estava precisando ouvir aquilo, pastor, porque eu também precisava de uma palavra de libertação, uma palavra de poder, porque eu também sou pó e cinza, também tenho as minhas pelejas, como qualquer ser humano na face da terra. E Deus falou muito comigo, graças a Deus. Tenho certeza que vai falar com a igreja. E eu tomei o cuidado de preparar assim, alguns tópicos importantes que o Senhor fez questão que eu ressaltasse, mas o Espírito Santo vai ministrar melhor no coração de cada um. Amém? Eu peço aos irmãos que abram no livro de Josué, capítulo 1, Antigo Testamento. Aleluia. Glória a Deus. Senhor. Livro de Josué, capítulo 1. Se os irmãos tiverem dificuldade, auxiliem o irmão do lado. Vamos ouvindo ainda a Bíblia, o pessoal folheando a Bíblia. Aleluia. Está
Deuteronômio, irmãos. Antigo Testamento, no início da Bíblia. Primeiro livro histórico da Bíblia. Uma história linda, maravilhosa, tremenda sobre o povo de Israel. E nós vamos meditar na palavra do Senhor através do capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Amém. Glória a Deus. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde Líbano, desde este Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Mas a igreja pode se assentar. Irmãos, eu estava meditando no livro de Josué. Eu quero aqui, antes de entrar na mensagem propriamente dita, como eu já externei aqui no início, todos nós passamos por problemas, por dificuldades. Em 3 anos de conversão, eu já tive a oportunidade de ter muita experiência com Deus, passando por esses problemas, encontrando obstáculos na caminhada, e Deus foi nos sustentando e nos entregando a vitória dia a dia. Mas eu confesso que no último mês, eu encontrei um obstáculo que eu tenho tido dificuldade de enfrentar. Digo enfrentar porque eu sei que a origem desse obstáculo é maligna. Não que isso venha desfalecer a minha fé e me fazer retroceder em nada daquilo que Deus já colocou no meu coração. Mas muitas das vezes nós olhamos para esse obstáculo, para esse problema, e enxergamos a muralha de Jericó. E eu meditando na palavra, Deus me levou para o capítulo 1 para lembrar a mim, e hoje lembro a você, igreja, a você, visitante que está aqui, que essas mesmas palavras que nós acabamos de ler, que Deus falou diretamente com Josué, ela é para mim e para você. A mensagem de bom ânimo, o comando de Deus para que nós possamos ter bom ânimo é permanente. A mensagem de Deus, a garantia do Senhor, que nós seríamos vencedores, que nós iríamos prosperar em todas as áreas da nossa vida, isso é real. Isso é real. A promessa de Deus para Josué é a mesma para mim e para você que está aqui nessa noite. E nessa semana, dia de campanha, eu olho para essa mesa aqui e enxergo Vale de Ossos Secos. Não é assim, irmão? Às vezes nós imaginamos que nós vamos ver literalmente na nossa caminhada um vale de ossos secos. Essa mesa hoje eu considero ela como um vale de ossos secos, onde nós, movidos por Deus deu esse comando para os pastores de levantar essa campanha, e nós temos a responsabilidade hoje de orar por essas vidas
que estão aqui representadas através de foto, através de utensílios, de roupas. E nós temos, como foi dito ao profeta, que nós possamos profetizar vitória sobre essas vidas. Mas também que essa palavra dessa noite nos traga lembrança. Ainda que nós não estejamos, alguns de vocês não estejam passando algum problema na vida material, espiritual, emocional, seja qualquer área. Glória a Deus por isso. Mas se vier a passar, que se lembre dessas palavras que foram ditas a Josué. E eu queria fazer, nós temos alguns visitantes, uma introdução. Josué, servo de Deus, serviu a Moisés. Ele tem, até chegar nesse ponto aqui, queridos, eu refleti muito nisso, até Moisés chegar aqui, nessa fase de relacionamento com Deus, chegar nesse ponto de liderar o povo escolhido por Deus, Josué serviu, e ele fez isso adorando ao Senhor, a todo instante. E meditando na palavra, eu fui me lembrando de todo o relato bíblico sobre o povo de Deus, que nesses dias sou eu e é você. Como esse povo saiu do Egito, quantos milagres, quantas operações de maravilhas realizadas por Deus esse povo pôde enxergar, ver. Só que aqui, quando chega nessa fase do tempo de Josué, já é a nova geração. E Deus falava nitidamente que quando nós saímos do Egito, quando nós descobrimos Jesus verdadeiramente através da palavra dele dentro de uma igreja cristã, e nós decidimos abandonar uma vida pecaminosa, uma vida de idolatria, uma vida de falso ensino religioso, quando nós tomamos essa decisão, nós temos que ter realmente uma mudança de conduta. E o povo de Israel, aquela geração que tinha saído do Egito, não herdou a terra prometida, a terra onde eles iriam colher do bom e do melhor que Deus tinha prometido, porque eles não se dispuseram a mudar. Eles não permitiram, mesmo tendo todo o contato com Deus, mesmo presenciando todos os milagres, tudo que Deus fazia, aquele povo que não herdou a terra, ele simplesmente não estava disposto a mudar, não deixava Deus trabalhar no coração deles, endurecidos. E a consequência disso, queridos, que só a geração futura herdou a terra. E eu me coloco a meditar nisso na minha vida, meditar até que ponto eu tenho deixado Deus trabalhar no meu coração. E chegamos aqui, chegamos ao ponto que Josué é levantado como líder do povo de Deus para conquistar a terra prometida. Um livro onde fala de muitas batalhas, um livro que fala de algumas derrotas, muitas conquistas. Quero trazer a lembrança dos irmãos que a conquista da terra prometida não foi com uma batalha só. E eu parei para meditar nisso também sobre a minha vida, e levo a isso, eu trago isso à igreja para a meditação. Essa batalha ela é constante. Essa batalha ela é constante. E esse povo, eu quero agora chegar no ponto onde Josué se põe diante da muralha de Jericó. Eles precisavam tomar aquela muralha, aquela cidade. Só que eles estavam diante de um grande obstáculo, querido. E hoje, eu creio que Deus vai me dar a vitória. Isso é incondicional na minha vida. Mas eu considero que eu estou diante de um grande obstáculo. Eu tenho uma situação na minha família de uma pessoa próxima a minha, e está muito fechada, muito inflexível, muito endurecida em receber a palavra, em deixar Deus trabalhar. E eu tenho visto isso aí como um grande obstáculo na minha vida, não na minha vida, na vida dela, mas eu tenho enxergado isso como uma muralha. Mas para os irmãos agora começarem a entender um pouco melhor, Deus chama Josué diante daquela muralha de Jericó. Todo aquele obstáculo, queridos, a muralha ela tinha aproximadamente 9 metros de altura e 6 de largura. Materialmente algo intransponível aos recursos daquela época.
9 de altura, é quase a altura de um poste, e 6 metros de largura. Mas Deus tinha um propósito em colocar Josué e todo o povo diante daquele obstáculo. O propósito de Deus era mostrar que Ele é Deus sobre todas as coisas, que Ele é Deus diante de qualquer obstáculo. Mas Deus chama Josué, lá no capítulo 6, os irmãos depois vão poder meditar, e Deus entrega um comando para Josué. Deus entrega uma direção para o líder daquele povo. Deus orienta como deveria ser feito, passo a passo, para que a conquista fosse garantida. E esse comando de Deus, irmãos, em nenhum momento foi de que talvez eles não conseguiriam, ou que talvez conseguiriam. Como Deus falou aqui no capítulo 1, falou para Josué, para mim e para você, e você ouviu a palavra, você leu a palavra. Deus, Ele não deixa margem na nossa vida para uma possível vitória, Ele deixa a certeza da vitória. E quando Deus chamou Josué no particular e falou, vai ser assim, você vai santificar o povo, você vai preparar os levitas, aleluia. E Josué, atento à voz do Senhor, como eu e você estamos aqui nessa noite, ele confiou no comando de Deus, porque o comando de Deus não falha, querido. O nosso falha, de Deus não falha. E existia esse comando de Deus para Josué e para aquele povo, fazia parte do procedimento para conquistar aquilo que Josué e boa parte daquele povo poderia estar pensando como um grande obstáculo. Do lado de lá daquele muro, querido, um muro de 9 metros de altura e 6 de largura, passaria então a carreta em cima do muro. Olha só a expressão do problema, da dificuldade. E diante do comando de Deus, eu não sei qual é o muro na tua vida hoje, se você tem algum muro diante de você. Eu não sei se é com o marido, se é com os pais, eu não sei se é essa muralha, eu não sei se essa barreira, essa dificuldade está dentro do teu coração, em perdoar, eu não sei. Você pode fazer uma autoanálise aí, uma avaliação da sua vida, você consegue. E se você pedir ao Espírito Santo, Ele vai te mostrar item por item do que é muralha na tua vida. Porque às vezes a muralha não vai ser física, não vai ser material. Nesse caso aqui a Bíblia relata, literalmente, que houve aquela batalha e existiu um muro a ser ultrapassado. Só que aquele povo não sabia como iria ultrapassar aquele muro. A palavra de Deus fala que Jericó estava cerrada, fechada, e com certeza lá dentro existiam também homens dispostos a pelejar e a batalhar por aquela cidade. E na região celestial, querido, não é diferente. Satanás e seus demônios estão lá para isso, para tentar impedir toda a nossa vitória, para tentar nos desencorajar de todo o projeto de Deus, para tentar nos fazer acreditar que as nossas meninices, as nossas infantilidades, elas são maiores do que o perdão do Senhor e a misericórdia do Senhor. E aí a gente se diminui e recua no projeto de Deus. Não é esse o propósito do Senhor para a gente. Não é o propósito de Deus para a sua vida, você que nos visita. O propósito de Deus para você, querido, é que você seja vitorioso nessa terra aqui e que herde a vida eterna ao lado dele. E Jesus fez a parte dele, querido. E eu quero continuar a existir esse comando de vitória. E Josué tomou posse disso. Mas existia também o povo. Eu quero trazer alguns personagens nesse relato aqui, nesses 6 primeiros capítulos do livro de Josué. Eu fico me perguntando se no meio daquele povo, que eram muitos, certamente tinha um ou outro irmão que olhava aquele muro e falava, não vai dar. Certamente. A Bíblia não afirma isso, mas eu imagino que diante de toda aquela multidão, algumas pessoas pensavam, não vai dar. Mas Josué acreditava, grande parte daquele povo acreditava e seguiram
a direção que Deus deu a Josué. Ouviram a voz do seu líder e marcharam. E eu recebi isso de Deus com grande alegria, porque muitas das vezes, irmãos, nós deixamos a nossa fé desfalecer, deixamos de ouvir a voz dos nossos líderes, deixamos de ouvir a voz do nosso pastor quando diz: querido, é por aqui. Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para receber essa palavra e enxergar que lá fora nada tem de melhor do que dentro da casa do Senhor. E esse povo, diante daquela muralha, Deus deu um comando: Josué, o povo vai rodear e cercar a cidade uma vez por dia durante 6 dias. Amados, a cidade, o muro da cidade tinha 32 quilômetros quadrados. Para vocês entenderem o tamanho da dificuldade, eu vou ilustrar de uma forma simples. Imagine 1 quilômetro, assim, de largura e 32 quilômetros de comprimento, para ficar fácil de vocês interpretarem o que é 32 quilômetros quadrados. Ou seja, 1 quilômetro de distância, fica fácil dos irmãos perceberem, e daqui em Castelo, 33 quilômetros. Era a totalidade do muro. Deus não podia pedir algo mais simples? Não era mais fácil ficar parado na porta ali? Tem coisas, irmãos, que Deus dá a direção para o líder, dá a direção para nós, e muitas das vezes até em particular, e nós achamos aquilo um absurdo, sem lógica. Quando os pastores pregam, os irmãos pregam e falam: irmão, persevera, permanece na fé. E a gente acha aquilo às vezes loucura, e muitas das vezes a gente acha aquilo ali desnecessário. Era necessário dar as 6 voltas, 6 dias, em 32 quilômetros quadrados. Era necessário o povo passar por aquilo. Mas alguns questionaram. A Bíblia não afirma isso, tá, amados? Mas eu imagino que alguns questionaram. Queridos, mas ali existiam homens e mulheres fiéis ao comando do Senhor. Eu paro ainda para perceber, paro para analisar, que coisa absurda. Uma muralha daquele tamanho, Deus falar para Josué que aquela muralha ia cair através de um grito. Que coisa mais sem lógica. Os pastores se levantam e falam: irmão, vão cair de joelho para orar, que Deus vai avivar a obra, que Deus vai libertar, que Deus vai curar. Parece algo sem lógica. Que vida é essa de oração? Parece que nós temos que tocar com as nossas mãos para poder se realizar. Negativo. Deus não deu comando para que eles tocassem no muro. E muitas das vezes Deus não nos dá permissão para tocar nos nossos problemas, que a gente vai estragar tudo. Existe sim a participação humana em todo o milagre de Deus. Existe a participação do homem e da mulher, do ser humano, mas debaixo do comando do Senhor. E eu vinha lutando esse último mês, tentando fazer algo dentro da minha família que eu humanamente não vou conseguir. E eu louvo a Deus por essa oportunidade, porque essa palavra veio para mim do céu, me dando direção mais uma vez. Glória a Deus. E uma palavra tão conhecida, né, amados? Amém. Uma palavra tão linda, tão conhecida da igreja. Não era para tocar naquele muro. Poderia até escalar 9 metros, não era tão alto assim. É muito mais fácil escalar do que um grito, acreditar que o muro ia cair. Existe o ato da fé na sua vida, amado. Você veio aqui nessa noite e recebeu uma palavra de Deus. Essa igreja ela é cristocêntrica. Só Jesus é o Senhor. Só Jesus é o intercessor. Só Jesus é o varão de guerra. Só Jesus. Ela não é melhor nem pior, ela é cristocêntrica. Ela não sai da palavra. Ela ensina a palavra. E é o que faz toda a diferença numa vida espiritual. Está lá o problema. O muro, 9 metros por 6, tinham casas em cima do muro. Historicamente, os teólogos afirmam isso. Mas não era para tocar no muro.
não era para tocar no muro. Poderia escalar, poderia o povo tentar roubar os portões, não era para tocar, querido. Existia ali um ato de obediência e fé, e Josué tinha colocado o povo em santificação para isso. Existia comando para os levitas, para os sacerdotes, todos. Existia direção de Deus. E é maravilhoso quando a gente ouve a palavra, irmãos, e quando o pastor dá a bênção apostólica, é importante que a gente não se esqueça dela. E volto a dizer aqui, aquela geração que foi liberta do Egito lá, da escravidão, do pecado, da servidão, não se dispôs em mudar o coração. E nós temos que nos dispor a mudar o coração, para herdar tudo que Deus tem preparado para nós, na face dessa terra e na vida eterna. Obediência e santificação, e a fé, sem a qual ninguém poderá agradar a Deus. Então vocês começam aí a analisar diante do gigante, da muralha que estiver diante de vocês, da vida de vocês, Deus e vocês conhecem, vão tomando posse. Mas tem algo aqui que eu também me coloquei a meditar muito. Existia um comando de Deus que, após o 7º toque da trombeta, o povo deveria gritar. E Josué deveria dar o comando para o povo: gritai! Mas acompanhado ao gritar, ele diz: porque o Senhor já vos tem dado a terra. A muralha ainda não tinha caído, mas ele afirmou, confiando na vitória, ele afirmou: gritai! Não é um grito de medo, querido. Não é um grito covarde. Não pode ser um grito duvidoso daquilo que Deus tem preparado. Aleluia. Grito de derrota. Às vezes nós abrimos a nossa boca para dar um grito de derrota e não conseguimos abrir a nossa boca para dar um grito de glória pela vitória de Deus na nossa vida. O grito, querido, tem que ser com unção, com fé naquilo que Deus prometeu. E se Deus deu um comando para os pastores para levantar essa campanha aqui, eu quero dizer que eu, na primeira condição aqui minha de necessidade, de colocar as pessoas da minha família que precisam de Jesus, e eu creio em nome de Jesus que essas muralhas no tempo de Deus, elas vão cair. Ela não caiu no primeiro dia, ela não caiu no segundo, ela não caiu no terceiro, nem no quarto, nem no quinto e nem no sexto. Caiu no 7º dia, que foi o dia que o Senhor nosso Deus determinou. E Deus, ele não pede, ele determina. Agora você toma posse ou não, eu tomo posse ou não, eu tomo posição por Deus ou não, eu acredito na conversão dos meus parentes ou não. Para mim e para você que temos a oportunidade de receber essa palavra, o que você e eu vai fazer com ela, querido, é que vai definir o resultado dessa batalha. Eu louvo a Deus, porque eu precisava dessa palavra. Eu precisava ser reavivado, renovado, de saber que esse Deus é poderoso, ele não brinca, ele é sério nas promessas dele, ele cumpre, mas tem a nossa participação em tomar posse. A mensagem não vai muito além disso, de te chamar a refletir que você não entrou aqui para sair com um sentimento de derrotado, para sair cabisbaixo, aflito e olhando para essa muralha que está aí. Se ela tem 9 metros por 6, 32 quilômetros quadrados na sua vida, eu não sei. Eu sei que aquele povo caminhou, marchou para conquistar aquela terra e conquistou. E você e eu vamos conquistar, a não ser que você não queira. Porque a única muralha, querido, na nossa vida que não poderia ser vencida, Jesus venceu, que foi a morte, foi o pecado. Jesus
santidade e fez isso por mim e por você. Entenda isso, igreja. Em nome de Jesus, receba essa palavra, porque ela é de libertação para mim e para você, em nome de Jesus. Homens e mulheres de Deus que têm ministério com o Senhor, tomem posse disso. Vocês adoram Deus vivo, ressuscitado, não é Deus morto. Avalie o voto que vocês fizeram com Deus, como eu passei esses 3 dias avaliando e reavaliando a minha posição. Eu glorifico a Deus, porque eu faço parte de uma igreja cristocêntrica. Faço parte de uma igreja que ama, que tem falha sim, mas que persevera como esse povo aqui perseverou. Eu louvo a Deus porque um dia eu participava de uma outra religião, recebi falsos ensinos na minha vida, mas lá dentro eu falava com Deus: Senhor, me dá uma direção espiritual, e Deus me deu pela misericórdia dele, e me fez entender que a palavra do Senhor é a regra de fé, que Jesus é o único e suficiente na nossa vida, não precisa de outro, não precisa de nada que queira representar a presença de Deus. Em nome de Jesus, eu quero passar a palavra para os pastores, para que seja feita a continuidade do culto. Agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.